Então vamos lá, meu povo. Se na aula passada a gente falou de maneira geral sobre formas de governo, dessa vez a gente traz para a nossa realidade, para a nossa história. A gente vai falar sobre as formas de governo no Brasil. Quais será que foram? Será que foram muitas? Será que foram poucas? Mais autoritárias? Mais democráticas? Vamos lá. Então eu fiz aqui uma linha do tempo de 1500 até os dias atuais, passando pelos principais acontecimentos que aparecem no nosso conteúdo no livro. Então, o primeiro deles está lá como descobrimento ou descobrimento, né? Porque isso depende muito da perspectiva da qual a gente está tratando, né? Se a gente for analisar a partir de uma historiografia mais oficial, a história acaba sendo contado por quem venceu a batalha, né? Então, essa questão de descobrimento é muito relativa, foi descobrimento para os europeus, para os portugueses, sobretudo, mas que aqui já havia história. Por isso, antes do marco de 1500, a gente já tem uma linha do tempo. Em 1534, a gente passa de fato a ter a primeira forma de poder institucionalizado no nosso país. De 1500 a 1534, a coroa portuguesa não dá muita importância para essas terras, mas a partir de 34 passa a colonizá-la. E aí são 15 no poder, ou cada um no seu quadrado, como eu coloquei aqui. São as 15 capitanias hereditárias, né? Que eram distribuídas aos donatários, que eram nomeados pelo rei Dom João III. Só que essa forma de divisão de terras e também de concessão de algum nível de poder não vai durar muito tempo não, só até 1549, quando a gente vai ter um governo central, que vai ficar na Bahia, Salvador. Isso vai gerar também o que ficou conhecido como um localismo político. Então a gente consegue pegar essas informações do governo central e do localismo político na nossa página 31 do livro. Então vai aparecer que as câmaras municipais, que atuavam como poder efetivo do governo, elas acabaram, como que eu posso dizer, extrapolando as suas indicações. Então, essas câmaras municipais que tomavam conta de uma determinada região acabavam exercendo o poder da forma como queriam, muitas vezes sem respeitar esse governo central. Lembremos que o Brasil é um pedaço de terra muito grande já nessa época, então ficava difícil, isso no século XVI, para o governo central conseguir controlar as ações das pessoas que tomavam conta dessas câmaras municipais. Em 1822 acontece o quê? A independência. E aí a gente tem uma transferência do poder que antes ficava do outro lado do Atlântico para um poder centralizado, monárquico, agora em nossas terras. Então, com a independência, a gente vai ter a monarquia constitucional centralista. Então, esse palavrão a gente já entende um pouco melhor a partir do que a gente fez na aula passada, de detalhar bastante essas palavrinhas. E aí a gente vai ter 4 poderes. Mas como assim 4 poderes, professor? Esses 4 poderes são o seguinte, estão no finalzinho da nossa página 31. O poder executivo, exercido pelo imperador, o poder legislativo, a cargo da Assembleia Nacional, o poder judiciário, em mãos do Supremo Tribunal de Justiça, até aí tem a ver com o que a gente tem visto, né, dos 3 poderes de Montesquieu, mas um quarto poder chamado de poder moderador, que ficava exclusivamente nas mãos do imperador. Então acabava sendo um jogo meio, como que eu posso dizer, meio tramado ali, né? Porque o imperador concentrava 2 poderes e esse poder moderador acabava por ser o principal quando a gente tinha algum conflito. Ou seja, sempre que havia um conflito, decidia-se pela opinião do imperador. Né? Aparece no comecinho da nossa página 32 ali, dizendo: o imperador tornava-se juiz de si mesmo, concentrando um poder bem próximo do absoluto. Bom, o que a gente viu nessa primeira parte da nossa linha do tempo? A gente teve um período do Brasil colônia e agora a gente tem um período de Brasil
império, né? Então muda-se a característica do controle do poder no nosso território, mas a forma de governo mesmo não mudou muito, né? Passa a ser um poder absolutista que se exerce sobre nós. Ou seja, se na colônia a gente tinha um autoritarismo guiado principalmente de fora, agora a gente tem um autoritarismo guiado de dentro. Por mais que tenha aí alguns elementos já liberais, ainda assim são formas de instituição de um poder centralizado. Seguimos então com a nossa linha do tempo, vamos caminhar aí pouco mais de 100 anos. Em 1847, o Brasil passa a ter um parlamentarismo, porém é um parlamentarismo às avessas. Repare na página 32 do seu livro, ali logo abaixo daquele esqueminha que fala do poder moderador. Vai estar da seguinte maneira: o parlamentarismo no Brasil entre 1847 e 1889 foi uma espécie de jogo de cena. O imperador nomeava o primeiro-ministro e podia dissolver a Câmara dos Deputados Gerais, convocando novas eleições. Era uma maneira de manipular a maioria da Assembleia Nacional, alternando no governo os dois partidos, liberal e conservador. Por isso, esse sistema foi apelidado de parlamentarismo às avessas. De certa forma, o imperador era o dono da bola, igual eu coloquei ali, e ele aparecia controlando toda a cena política. Então era muito mais, como está ali, um jogo de cena, né? Mas em 1889 a gente tem uma mudança mais drástica, uma maior ruptura nessa história com a proclamação da República. Então tá ali a imagenzinha de Marechal Deodoro, né? A gente sabe que a proclamação da República, o processo de proclamação da República foi liderado pelos militares. O Brasil passa a ser chamado de República dos Estados Unidos do Brasil e a gente vai ter um modelo federalista. O que quer dizer isso? Não são mais províncias as partes do Brasil, mas estados. E não é mais o imperador que decide quem vai tomar conta de cada província, mas os governadores dos estados passam a ser eleitos. A gente tem o presidente como chefe do executivo da União, e a divisão é em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Agora a gente tem eleições, votos, ainda que muito restrito, algo que vai se universalizando com o tempo, muito devido à pressão popular. Então, findamos o período do Império. Opa, que beleza! Começamos a República. E vamos ver como começa essa República, né? No começo é a República das Espadas. A gente tem 2 presidentes marechais. Depois começa o processo de República das Oligarquias. Como assim? Aqueles grandes fazendeiros, donos de grandes pedaços de terra, que produzem produtos primários para exportação, passam a comandar a cena local. Então vocês devem ter visto nas aulas de história práticas como do coronelismo e também a política do café com leite, né, que vai durar até 1930, como a gente pode ver no nosso próximo marco, o fim dessa República Velha. A gente vai ter uma nova forma de república. Vai vir com Vargas, num golpe ou revolução de 1930. Isso depende de quem está contando a história, né? E Getúlio Vargas assume o poder então em 30 e quando que ele vai deixar o poder? Vamos pensar um pouco. Porque em 37, 7 anos depois, não é. Então, em 37 vai ter mais poder para o Getúlio Vargas. Ele vai instituir o Estado Novo, que vai durar até 45. No total, então, são 15 anos no poder. O Estado Novo nada mais foi do que uma ditadura. Houve perseguição, tortura e eliminação de partidos e eleições. Ou seja, nesse momento há uma ruptura com aquilo que, mesmo que com algumas fragilidades, era um ambiente mais democrático. Bueno, o Getúlio sai do poder em 45 e acaba retornando em 50 como populista, né? Então ele volta nos braços do povo, mas não consegue ter o sucesso que esperava e em 1954 ele se suicida. A gente vai tendo algumas trocas de presidentes,
Até que em 55 a gente tem um marcante, que é o JK, né? Fica ali de 55 a 60 e vai fazer uma república com uma política econômica mais desenvolvimentista. O lema dele era evoluir, se desenvolver 50 anos em 5. Na sucessão dele vem o Jânio Quadros, em 61, o Vassourinha, porque ele tinha um slogan de que ia varrer toda a corrupção, e ele renuncia no mesmo ano, um pouco mais para frente, se eu não me engano, em agosto. E aí o Brasil fica num momento tenso ali, porque o seu vice, o Jango, não consegue assumir logo de cara, né? O Brasil acaba tendo um parlamentarismo ali, e até que ele consegue assumir de fato em 63. E por que teve essa demora para o Jango assumir? Porque o Jango tinha uma política um pouco mais democrática que muitos acabavam entendendo como socialista. Então, daquelas formas de governo com e sem Estado, né, que a gente falou, aparecia anarquismo e socialismo. Então é aí que é a primeira vez que vai aparecer nessa nossa aula esses termos. O Jango vai propor uma série de reformas de base, como reforma agrária, por exemplo, reforma urbana, e isso acaba sendo muito levado como questões de extrema esquerda, porque em 1959 tinha acontecido a Revolução Cubana. Então existia um medo generalizado no continente americano de que mais países pudessem ter suas revoluções. Lembrando que o Brasil tem uma influência grande dessa política, dessas ideologias de esquerda, desde o começo do século XX, com a chegada principalmente dos espanhóis e italianos para trabalhar nas lavouras de café, né? Então já veio ali elementos que tinham um posicionamento político anarquista e depois apareceram mais elementos com organizações socialistas. Por exemplo, em 1922 é fundado o Partido Comunista Brasileiro, né? E de lá para cá, esse partido, junto com outros partidos, acabou entrando na clandestinidade, tentativas de ser dissolvido por conta dessa história que a gente está vendo. Beleza, professor, mas estamos falando de uma era ali onde a gente teve presidentes que conseguiam ali, em alguma medida, exercer seus cargos, até que surge 1964. Então, nesse momento, a gente tem mais uma vez uma ruptura com o jogo democrático, com as instituições da República. Então, tem o golpe civil-militar, que ficou conhecido para nós como ditadura militar, e você vai ter uma série de medidas autoritárias, né? Então, os atos institucionais, um deles acabou fechando o Congresso e acabando com as liberdades individuais, uma série de repressões, de censura, tortura, e na parte econômica a gente vai ter ali o que muitos acreditavam ser um milagre econômico, porém que era baseado no arroxo salarial de muitos, né? Como assim arroxo salarial? Bom, não havia aumento do salário mínimo, havia um aumento, sim, da intensidade e da extensão da jornada de trabalho, e os trabalhadores não podiam fazer greves, não podiam se organizar em sindicatos, entre outras coisas. Assim, os empresários acabavam lucrando bastante, porque podiam deixar o salário bem baixo e podiam contar com o apoio do governo para reprimir qualquer manifestação. Mas, e se alguém falar que haviam partidos políticos, né? Havia sim, mas era um bipartidarismo artificial, né? Você tinha um partido do governo, que era a Arena, e tinha um de oposição, que era o MDB, mas que era uma oposição consentida. Isso vai durar 21 anos, né? Até 1985, quando, por uma crise do governo e também pela forte pressão popular, ocorre o fim da ditadura. Porém, as eleições só vão voltar a ocorrer, as eleições diretas para presidente, em 1989. Um ano antes, a gente tem uma Assembleia Constituinte que escreve a nossa atual Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, que é a Constituição Federal, ou Constituição da República Federal do Brasil. Então, a gente está vivendo este momento na nossa história, porém com uma série de complicações ainda, né? Essa Constituição Cidadã,
possui muitos direitos na teoria, então existe uma cidadania formal, mas essa cidadania na prática encontra vários obstáculos, né? Como a gente já vem debatendo ao longo das nossas aulas. E a história acaba aí, professor? Não, a história segue. E quem a escreve somos nós. Lembrando, uma coisa muito importante, eu trouxe aqui uma frase de um pensador uruguaio que disse o seguinte: a história é um profeta com o olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi, anuncia o que será. Então, tratemos com muito carinho e estudemos muito bem a nossa história para construir um futuro cada vez melhor.